Olá, amigos, tudo bem? Então, a gente está ouvindo muito falar sobre o Apocalipse, né? Sobre toda essa história de que nós estaríamos realmente dentro das abordagens, né? Das tradições, principalmente na Bíblia, para quem estuda a Bíblia, quem acredita, enfim, né? Nos manuscritos, nos evangelhos, né? Da Bíblia, e que fala realmente dessa parte escatológica do Apocalipse, de que nós iríamos passar por processos de dor, de sofrimento, das dores, né? E que viriam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quer dizer, tem toda essa história, né? E no Evangelho de João também, nós temos várias passagens que falam sobre isso. E o que a gente está percebendo, e as pessoas falam, mas isso sempre teve, terremotos, inundações, tragédias, isso é relatado na Bíblia, em vários textos, né? Guerras, e a gente está, bastante especulação, né? Dizer que nós estaríamos enfrentando realmente uma era de muito sofrimento, de punição, né, dos céus. Nós temos Nostradamus, que fez várias previsões também. E como é que a gente pode realmente entender, né, absorver todas essas informações? E as pessoas, às vezes, tem algumas pessoas que entram em pânico. Nós estamos realmente vivendo uma situação muito difícil, o país está muito difícil, as situações econômicas, políticas. Realmente, se a gente for avaliar pela nossa estrutura e a nossa história civilizatória, realmente a gente teve vários apocalipses, né? Desde as histórias da Bíblia, de Noé, da inundação, de que houve todo um processo de morte e de afundamento de continentes e pelas inundações, e que realmente depois há uma renovação. Vamos olhar pelo aspecto da natureza. Quando a gente percebe, por exemplo, no planeta, realmente a Terra, ela é um ser vivo. Se ela está dando e realmente está com esse processo de erupções, né, e bastante acentuadas que a gente está vendo, e seja erupções vulcânicas, seja através de um tsunami, seja através de um terremoto, inundações, é porque de alguma forma é como se fosse uma doença, onde ela precisa trabalhar e expurgar, né, esse tipo de densidade energética, né, e é um processo de vamos dizer, recriação e criação. Isso faz parte da natureza. A Terra também o planeta é um ser vivo. Então, quando acontece esses cíclicos, né, de tragédias, entre aspas, de mortes coletivas e bastante... traz muito sofrimento, sim, mas é um processo de que a própria Terra também ela está passando por essa transformação, né? Infelizmente, pessoas que estão em situações de risco, em lugares que têm esse tipo de risco, sofrem bastante as consequências, inclusive com mortes e com tragédias. Mas assim, se a gente for reparar na natureza, ela está sempre se renovando. Eu estava lá em Brasília, que eu estive em Brasília esses dias, e realmente essa época de Brasília começa assim, Brasília fica muito seca em agosto, julho, agosto, até setembro, que praticamente o verde, a grama, desaparece. E de repente com as chuvas, essas primeiras chuvas agora de setembro, elas começam a grama voltar. Aí um rapaz, né, do motorista, disse pra mim assim, aqui é incrível, Brasília parece que morre, o verde fica cinza e de repente aquela grama que estava morta, seca, ela renova. Então, que ciclo que é esse? Como que a gente explica esse renascimento na natureza? Isso é em frutas, em semente, árvores, que às vezes secam todinhas, de repente elas vêm e trazem novos frutos, né? Se a gente for trazer isso para a nossa vida, porque nós estamos conectados com toda a realidade, com todo, com a natureza, com o universo. Nós passamos por esse processo. A própria Terra, a própria humanidade passa por esses processos cíclicos de morte e renascimento. Nós temos a morte física, né, que para muitos é o término de uma vida
e que termina tudo, que não há mais nada, e para outros é um renascimento para uma nova dimensão, uma nova realidade, uma nova perspectiva. Seja ela essa perspectiva de renascer novamente e ter novamente todo um processo de vivência e aprendizado, seja que para as pessoas que estão indo para uma dimensão, por um outro estágio, né? Porque Jesus já dizia que na casa, que na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele disse isso, né? Então, por quê? Que quem segue Jesus sabe muito bem de que ele estava dizendo que a Terra não é a única morada no universo, né? Então, que existem realmente seres e dimensões que estão num outro nível de consciência, que muitas das vezes a gente não consegue ter acessibilidade visual, porque os nossos sentidos são muito limitados, eles não transcrevem a realidade. Realmente a visão, ela reflete aquilo que nós temos como referência, que muitas das vezes não é aquilo que é, o que realmente seria, né? Dentro de um contexto da realidade. Então, assim, essa situação que a gente está passando e esse processo de realmente haver muitas esses processos cíclicos de morte e renascimento, que vamos dizer seja apocalipse, faz parte do nosso processo interno. Quem de nós já não passou por muitas mortes, né, de muitas perdas, e de repente às vezes ter que voltar a recomeçar a sua vida dentro de uma outra abordagem? Porque se a gente não fizer isso, realmente a gente pode entrar numa entropia. E aí vem as doenças que assomam o nosso corpo, assomam a nossa mente e nos levam a um estado crítico, né? E não dizer que a pessoa nunca vai adoecer, morrer, não é isso. Mas você pode fazer essa transição de uma forma mais consciente, entendendo que que o nosso corpo, ele é um corpo que realmente pode ter uma situação de ter uma qualidade, uma vitalidade corporal bastante avançada, no sentido de que não há necessidade de ter uma degeneração. Você pode realmente estar num processo de envelhecimento sem que isso cause uma degeneração em todo o seu processo físico, né? Nós vemos isso na Bíblia, né? Muitos seres que viveram aí 500, 600 anos, pelo menos está aí, Matusalém e outros que a gente vê no Tibete, os monges que vivem 200 anos, e eles assentam e fazem a transferência de consciência. Então, a morte para eles é uma transferência de um estado para o outro. Então, voltando à nossa situação, realmente, a situação apocalíptica é no sentido de que está havendo uma acomodação, uma transformação planetária. Nós temos aí flashes solares altíssimos, com frequências altíssimas, que isso altera todo o processo eletromagnético do planeta e realmente trazem um processo de mudanças bastante acentuadas, inclusive no nosso corpo, na nossa mente, porque isso altera a nossa frequência, a nossa ressonância eletromagnética. E as pessoas que estiverem mais em sintonia, disponíveis a passar por esse processo de transformação, elas vão passar por esse período de uma forma um pouco mais fluida, né? E se as pessoas começarem a entrar em pânico, em desespero, em realmente entender que a situação é uma situação que veio para trazer muito sofrimento e muita dor, as pessoas vão se sintonizar com isso. Não é negar que a gente está passando por um processo de dificuldade. Porém, esses desafios, eles trazem para nós a possibilidade de nós estarmos fazendo uma reflexão, uma autoavaliação de como eu estou dentro desse universo todo. Qual é a minha participação? Como é a minha reação perante isso, né? E realmente eu entendo que é importante que a gente possa desenvolver aquilo que a gente tem de melhor para que a gente possa, de alguma forma, servir da melhor forma possível. Porque a gente está aqui no planeta e a gente é servido e a gente está aqui para servir. Cada um de nós tem algo ou alguma qualidade que veio trazer para que a gente possa realmente construir algo coletivo, algo planetário, porque ninguém aqui está isolado. Nós estamos dentro de uma condição de interdependência.
Então, eu acho que a nossa colaboração é vibrarmos e estarmos em sintonia com o planeta, com o processo de transformação, entender esse processo e fazer com que a gente possa também trazer essas mudanças internas e adquirir forças e energias, trabalhar a nossa mente, liberar todos esses processos tóxicos também que a gente tem da mente, fazer essa renovação e entrar dentro de uma consciência de uma maior responsabilidade e corresponsabilidade, né? Com relação à nossa vida, em relação à vida do outro, do planeta. Porque se a gente entender e compreender que nós estamos aqui todos interligados e cada um está podendo ter a oportunidade de fazer uma doação, uma contribuição e receber isso de alguma forma fluida, muitas das vezes a gente passa por esses processos de sofrimento, de tragédias, dentro de um contexto, de uma força, de uma unidade que ela traz realmente uma upgrade, né? Traz realmente uma possibilidade de nós passarmos pelas transformações de uma forma muito mais, vamos dizer, fortalecidos, né? Na nossa união, na nossa conjunção. Namastê, gratidão!